Então, a escola espírita, ou o centro espírita como escola, é fundamental para nos ensinar a lidar com a necessidade alheia. A escola nos explicando tudo de novo, através da sua oficina de trabalhos. Sempre que seja possível, ao invés de nós fazermos as coisas para dar aos pobres, tragamos o pobre para aprender conosco a fazer também, para que longe da gente ele seja capaz de fazer, de ganhar um dinheirinho fazendo aquilo que aprendeu conosco. Ao invés do grupo de senhora fazer todo o enxoval dos bebês e chamar os pobres para entregar, chama as mães pobres para aprender a fazer o enxoval, porque depois ela vai fazer para vender, ela tem um ganho de vida. E enquanto as mães gestantes pobres estão sentadinhas, costurando, bordando, chuleando, o que for, as trabalhadoras espíritas, os trabalhadores espíritas, estão conversando com elas sobre a importância do seu nenê. O espírito que está vindo, que é ligado a ela, a sua família, que vai ser motivo de alegria para a sua vida, desestimulando as propostas de abortamento. Ali se conversa sobre a educação dos filhos, as mães mais experientes, enquanto se conversa, as pobrezinhas estão ouvindo, estão perguntando. Quanta coisa a escola espírita pode fazer através da oficina em que o centro espírita se converte. Identificamos no meio daquelas mães pobres, aquelas que têm mais habilidade, que têm mais jeito, trazemos para nos ajudar na cozinha, ajudar a cozinhar para ela, para os seus filhos, para todos os outros filhos. E aí a gente corrige se ela tiver dificuldade de dosar o sal, a gordura, a gente vê como é que ela esbanja os materiais, porque muita gente não sabe. Dávamos cestas básicas a algumas famílias que elas não sabiam como é que se cozinhava feijão. Não sabiam, gente. Uma vez ganhamos uma quantidade de quirera, de canjiquinha, e pusemos na cesta básica das famílias. E muitas mães vieram perguntar, como é que se faz isto? Elas nunca tinham feito. E é um prato apreciado quando se sabe fazer. Elas nunca tinham feito. Então a gente tem ensejo de ensinar como é que faz. E elas aprendem para sempre. Tudo que a gente ensina às pessoas, elas aprendem para sempre. Elas se libertam. Agora será mais fácil para ela comprar esse produto que é barato, a quirera, e fazer no seu barraco, e fazer na sua casa, mas ela não conhecia aquilo, ela nunca tinha feito aquilo. Então nós começamos a ver quanta coisa nós vamos conseguindo fazer no centro espírita. Oi, diga. Hein? É louvável todo esse mecanismo. Agora, será que não tem um sentido... Como é que é, Valdeci? Fala devagar. Na questão da oficina, lógico, todo esse trabalho para ensinar como se fazer as coisas é importantíssimo na vida. Incorporou ele. Agora, tem o sentido também de ensinar como da prática para ser transformação da alma, né? Deu outro sentido, além desse material de ensinar de como fazer as coisas manuais, também a transformação da própria alma, né? Pois é, Valdeci, é que ontem eu falei na palestra que a gente atende ao espírito quando aprende as coisas do mundo físico e quando aprende as coisas do mundo moral, né? Quando uma pessoa chega a um centro espírita, nós já estamos supondo que ela vai assimilar aquilo que os espíritas trabalhem com ela. Ensinar espiritismo não é somente eu fazer retórica espírita, é eu trabalhar com ela, explicar por que a gente sofre, por que a gente atravessa dores, porque eu estou falando que a gente aprende lá no hospital espírita, por que das coisas. Então eu ensino por que a gente é pobre, por que a gente nasce pobre, para que ela não piore o estado de pobreza.
Mas quando eu ensino a pessoa a cozinhar uma comida, a valorizar um tempero, a não jogar fora as cascas, a não jogar fora as folhas, e isso também é progresso da alma, isso também é progresso para o espírito, e isso também é evangelização. Às vezes nós temos conceitos de evangelização muito formalizados, muito estratificados de classe média alta. Hoje em dia, no mundo acadêmico, já se fala em aulas, viagens, em aulas, visitas. Já se rompeu a ideia de aula na sala, sentadinhos, os alunos olhando para o quadro. Quando a gente leva um aluno numa excursão e ele vê a montanha, a floresta, o mar, o contraste entre as montanhas, os tipos de rocha, ele aprende muitíssimo mais. A nossa dificuldade é trazer isto para o centro espírita, que nós somos muito enquadradinhos. Evangelização é botar a criança sentada e um evangelista falando para ela ali. Mas não é bem assim que a coisa funciona. De modo que a proposta do Valdeci chega em boa hora para a gente poder explicar isto. Vamos ensinar a criatura que chega ao centro espírita as leis morais. Não vamos querer que a pessoa seja espírita, porque isso será uma violência. Eu quero ajudar o meu irmão, eu não quero fazer proselitismo com ele. Os necessitados que chegam ao centro espírita não têm obrigação de se tornar espírita, mas os espíritas temos o dever de lhes ensinar a viver, de falar das coisas espirituais para eles, sem catequese espírita. Fora do espiritismo não há salvação, isso não existe. Raul. Só um minutinho, porque já tem lá o companheiro lá atrás antes de você. De modo que é importante nós termos essa concepção de que a evangelização que se faz com os pobres é através de ensinar a eles o que eles nunca souberam. Muitas vezes eles têm umas vidas destrambelhadas porque eles vieram nas ruas, porque nunca ninguém lhes disse nada. Quando eu lhes falo da higiene do corpo, da necessidade de tomar banho, isso é evangelização. Está lá no Evangelho do Espiritismo, cuidar do corpo e do espírito. Quando eu ensino a pessoa a se cortar o cabelo, a se pentear, a andar limpa, isso é evangelização, isso é valorização da vida dela na terra. Como é que eu vou ensinar um preceito espiritual subjetivo se a ela faltam as coisas mais comezinhas da vida relacional? De modo que, quando nós falamos em evangelização, Emmanuel nos esclarece muito bem no seu livro Consolador, quando ele diz que quando a gente conhece a teoria espírita e ensina isso muito bem, nós somos doutrinadores. Repassamos doutrina. Quando nós conhecemos esses ensinamentos, repassamos aos outros e vivenciamos, nós seremos evangelizadores. Então, Emmanuel já concebe para nós essa distinção entre quem passa a cultura teórica do Espiritismo e quem, além disso, participa desse conceito que emite. Então, nós começamos a verificar o valor escolar do Centro Espírita quando nos mostra esse aspecto da doutrina. Nenhum pobre que entre no Centro Espírita sairá sem receber essa mensagem de vida, mas sem nenhuma catequese. Você tem que vir para os grupos de estudo, você tem que vir para os estudos sistematizados, você não tem que vir. Não tem que vir. Não tem que vir. Ele tem que sair instrumentalizado para viver melhor. A gente vê que o nosso povão não vem. Todo mundo de carro bonito, gordo, fofo, e não vem. Como é que eu vou exigir isso do pobre? Então é muito importante essa mudança de conceito.
do que é falar de Deus, de Jesus, da vida, de espiritualidade para eles, sem catequizá-los para o espiritismo. Se alguém se interessar por saber mais, é óbvio que nós vamos introduzi-los nos grupos, etc. Temos todas essas experiências na nossa folha de trabalhos. Gente que nós nunca induzimos para que fosse espírita, mas que quis saber, que quis ser e que é espírita hoje. E outros que nunca se tornaram espíritas. Divaldo Franco me disse com o Nilson há pouco tempo, que eles lá atendem a milhares de pessoas, centenas de famílias. E o Nilson me dizia, Nilson Pereira, Raul, primeiro dinheirinho que elas ganham, elas vão levar para a igreja evangélica. E a gente é que cuida dos filhos dela. Olha a mentalidade. E Divaldo Franco, Nilson, os trabalhadores, vão passando, vão incutindo esses valores. Veja que a criatura não se dá conta. Quem cuida do meu filho, dia e noite, pelo menos eu oferecer 1 hora de trabalho. Não, eu ganho um dinheirinho, eu levo lá para a igreja. Porque o pastor diz que ali o espiritismo é coisa do demônio. O demônio pode dar comida ao filho, pode dar roupa ao filho, pode dar estudo ao filho. Isso o demônio pode fazer. Mas quando ela ganha um dinheirinho, ela tem que levar para Deus. Podia dar uma ajutória ao demônio. Para o demônio cuidar melhor dos seus filhos. A mentalidade, como é que a gente muda isto? O tempo. Tá? Por favor, Isfer. Alô, Raul, dentro dessa explicação que você está dando, eu poderia fazer uma analogia, então, para dizer que a filosofia espírita está na infraestrutura do estudo e a religião e a ciência estariam na superestrutura desse... É verdade, exatamente isso. Porque nós temos um espiritismo muito de língua, nós não temos de ação, de atitude. Mas o espiritismo que deve contagiar os outros é o espiritismo de atitude. Eu ser espírita perto dele, eu ser espírita junto dele. Nós temos um espiritismo teórico. Eu sei tudo, eu digo tudo, eu ensino tudo, mas eu sou como eu sou. E continua assim. O outro é que tem que se mudar, porque eu ensinei tudo a ele. Eu continuo como eu sou. Veja que essa é uma mazela moral horrorosa da gente. Quando a gente fala para os outros, o outro tem que se modificar. Eu que falei não. Então, daí Emmanuel dizer que eu posso ser um bom doutrinador, mas não um evangelizador. É grave ser evangelizador, porque pressupõe que aquilo que eu esteja ensinando, eu também esteja vivenciando. Então a sua observação é perfeita. O ser espírita não é um discurso que eu faça, é uma atitude que eu tome. E é isso que contagia a pessoa. Ora, se chega um pobre na minha instituição, e eu o trato com respeito, e eu o introduzo ao centro, lhe proponho a higiene quando é o caso, lhe proponho, lava as mãos ali, meu querido. Como é que é seu nome? Fulana, pega aquela toalhinha ali, enxuga a mão da criancinha, limpa o narizinho dela. E ela está recebendo uma atenção que ela não recebe costumeiramente em outro lugar. Eu estou passando para ela evangelho, espiritismo. Quando estive pobre, não me atendeste. Está lá no texto de Jesus. Quando estive doente, não me visitaste. Quando deixaste de fazer a um desses pequeninos, era a mim que deixava de fazer. Está no Evangelho isso. Então é muito importante que a gente tenha essa concepção, nós que dirigimos a casa espírita. Senão nós ficamos reproduzindo as coisas que a gente encontrou mal compreendidas. E o centro espírita vira um depósito em que a gente armazena gêneros, tem o dia para entregar, e a gente põe na pauta, no relatório, ficamos muito formais, né? Muito burocráticos. Eu me permito abrir um parênteses antes da palavra do Francisco. O irmão X conta um episódio vivido por Jesus Cristo,
e que eu vou naturalmente resumir, e os discípulos, porque numa oportunidade, Simão Pedro, depois que Jesus tinha sido crucificado, Simão estava muito triste, debaixo de uma árvore, depois que ele atendeu os pobres todos durante o dia, ele estava muito triste e chorava, porque os pobres o acusavam de roubar, de não lhes dar as coisas, de tirar para ele, e Pedro era todo dedicação, e ele se sentia agredido com aquelas afirmações dos pobres. Então, narra o irmão X, que Pedro se lastimava que era melhor 20 anos de pesca no lago do que 20 minutos lidando com o pobre, porque o pobre é sempre exigente, o pobre é isso, o pobre é aquilo, e foi botando todos os defeitos nos pobres, e chorava copiosamente e honestamente, ele estava sentindo aquilo, até que num dado momento, a noite começou a cair, e ele viu um brilho que apareceu diante dele, era Jesus de Nazaré, e ele sorri feliz: mestre, tu vieste atender-me. E Jesus Cristo, sem render o assunto, perguntou: Simão, de onde vêm os pães que tu dás? Ah, Senhor, vem de fulano de tal, que tem padaria, etc. De onde vêm os peixes? Ah, nós retiramos do lago. De onde vêm os ungüentos? Fulano que dá. De onde vêm as roupas? Ah, Dorcas costura. De onde vêm as moedas? Ah, o príncipe tal que nos dá. E tudo que ele dava aos pobres, vinha de outras mãos. Depois que ele citou tudo, que ele narrou tudo, que vinha sempre dos outros, ele só era o retransmissor, o distribuidor. Jesus perguntou para ele: Simão, todas as coisas que tu dás, não és tu propriamente quem as dás, vem de outras mãos. O que é que tu tens dado de ti a essa gente? Então é necessário que dês pelo menos tua paciência, tua compreensão. E Simão Pedro ficou meditabundo, pensando nas palavras firmes e diretas de Jesus. E quando ele se deu conta, estava diante da noite estrelada e o brilho do Mestre havia desaparecido. Então vejamos o que Jesus veio chamar a atenção de Simão Pedro. Ele estava reclamando que o pobre acusava isso, mas todas as coisas não era ele que dava, eram outras pessoas que davam para ele distribuir. Se a gente olhar no centro espírita também, a gente faz campanha do quilo, campanha da agasalho, campanha do que, todo mundo vai dando para a gente só repassa. Então na hora de repassar, a gente fica irritado com o pobre, a gente fica com raiva, mas pelo menos agora, já que eu não dei nada, deixa eu dar-me um pouco mais de paciência, um pouco de cuidado, né? Um pouco de tranquilidade. A gente viu que a pessoa entrou na fila 2 vezes. Minha querida, vem cá, eu vi que você já recebeu, me ajuda aqui, o que sobrar a gente dá um jeitinho de lhe ajudar melhor. Quer dizer, o pobre não passa ninguém para trás, mas nós não precisamos agredi-lo, porque ele já é agredido pela necessidade. Esse é o espiritismo vivido, é diferente do espiritismo pregado, falado. Então, quem dirige precisa ter uma cabeça melhor para trabalhar isto e repassar aos demais servidores. Quando dizemos que uma obra espírita, um hospital espírita, não tem obrigação de impor aos enfermos que se tornem espíritas, mas o hospital é espírita pela mentalidade que a dirige e pelo fato de oferecer opção para as pessoas que não têm caminhos. Tem lá um locus, um lugar, em que semanalmente ou diariamente tem alguém fazendo estudo, alguém fazendo prece, alguém aplicando passes, e quem esteja interessado vai lá. Não falta na obra espírita o espaço espírita, formal, mas o que tem que ser espírita é o nosso procedimento com as pessoas, é o nosso modo de ver as relações. Isso aqui é fundamental. Imaginemos a gente entrar numa escola espírita, num hospital espírita, e a enfermeira brigando com o doente, e xingando o doente, e se batendo com o médico. Mas o que adianta ter lá na porta hospital espírita, escola espírita, lar espírita? O espiritismo não é um nome, o espiritismo é uma proposta, é uma filosofia de vida. De modo que isso tudo cabe a nós,
que dirigimos, de alguma sorte, algum tipo de obra espírita que lida com necessitados, que lida com pobres, nos apercebermos disso. Por favor, Francisco, desculpe tê-lo feito esperar. Né? Ora, que isso. Não, quando você falava ali na questão dos pobres, e te deslocando desse ponto, indo à questão da escola, a gente entende que o centro espírita tem alguns formalismos que são indispensáveis. Mas eu gostaria que você pudesse nos enfocar, e esse é o meu anseio, esse excesso de formalismo que eu entendo que há nos grupos de estudos, aí sim, enquanto escola, para aqueles que estão lá, que querem aprender a proposta. E parece que a gente sofre muito, até a nível nacional, nesse ponto. Gostaria de uma falinha sua nesse ponto. Se eu estou entendendo a sua proposta, é muito importante que essa escola espírita não tenha a formalidade de uma escola do mundo. Né? A escola espírita ela é chamada assim porque ela ensina, mas não há nenhuma necessidade de que o indivíduo faça provas, tenha nota, receba diplomas, que a gente aquilate seu aproveitamento teórico através de exames, né? Lista de chamada para controlar. Quem faltou 2 vezes não toma passe. Se faltar 3 vezes, está expulso do grupo. Não é assim. Não deve ser assim os nossos grupos de estudo. O nosso formalismo não pode descer a esses detalhes, não pode envolver esse tipo de coisas, porque a pessoa que vai aos grupos de estudo do Centro Espírita, teoricamente, são pessoas responsáveis. E elas querem para a sua vida as coisas de acordo com uma escala de valores que elas montaram. Pode ser até que o Espiritismo não esteja nos primeiros lugares dessa escala de valores, o que nós vamos respeitar. Se a criatura estiver deixando de aproveitar o Espiritismo, não é a nós que ela estará fazendo mal, se nós estivermos por nosso turno aproveitando. Então nós oferecemos, como disse Jesus, o semeador saiu a semear por todos os tipos de terreno. Não cobrou nada de terreno nenhum. E mesmo o terreno que deu frutos, a terra fértil, não os deu igualmente. E o texto evangélico diz que aquele chão que deu fruto, deu a 30 por 1, a 60 por 1 ou a 100 por 1. Cada um deu o que pôde. Assim no nosso meio. Muita gente está no Espiritismo, mas não consegue dar 100 por 1. Não consegue dar 60 por 1. Não consegue dar 30 por 1. Dê 10, dê 5. Mas produza alguma coisa no bem. Essa é a ideia de que nós não temos que cobrar do outro um comportamento enrijecido, engessado, formal, que não é compatível com a mentalidade espírita, da liberdade de consciência, doutrina de livre exame, como chama Allan Kardec em A Gênese. Mas eu só posso trabalhar isto e ensinar isto aos meus coordenados, aos meus dirigidos, quando eu já faço isso na minha cabeça, quando eu já trabalho isso com os meus pares, quando eu discuto isso com minha diretoria. Como é que nós vamos dirigir nossa casa? Como é que nós vamos? Qual é a proposta? O que nós queremos? Qual é o objetivo que nós temos com o trabalho deste centro espírita? E a partir disto, nós verificamos como é importante o bom senso. Às vezes eu vejo centros espíritas que, para a criatura ter acesso a dar passes, por exemplo, faz 5 anos de curso. Apostila número 1, apostila número 2, apostila número 3. Não há essa necessidade. Nós precisamos tirar da criatura a ignorância quanto à doutrina. Explicar para ela os princípios da doutrina. Ela assimilou isto. O que é o passe? Ela assimilou isto. Agora vamos trabalhar. E ao longo do seu trabalho, ela continua estudando. Ela não tem que se formar em passista. A mesma coisa na mediunidade.
Eu não posso pegar quem chega no centro estribuchando e botar na sessão mediúnica. Aliás, não devo, poder até posso. Mas eu repasso para ela os princípios da doutrina para ela saber o que é o espiritismo. Depois, o que é a mediunidade? O que é isso que ela está sentindo? Por que ela está sentindo isso do jeito que está? E o trabalho que ela tem que fazer para se coordenar. Está coordenadinha a pessoa? Coloca na sessão para educar a faculdade. Ah, mas ela não tem grandes conhecimentos, mas vai tendo. Porque às vezes eu conheço dirigentes que não têm. Não é o caso do Paraná, aqui o pessoal é bom. Mas conheço muitos que não sabem onde o galo cantou. Não sabem, literalmente. Vamos ver mais um item. O lar. É tão comum nos centros espíritas nós identificarmos antigos afetos do passado. Ah, você foi meu filho da outra encarnação, você foi minha mãe, você foi meu pai da outra encarnação. Curioso é que a gente só tem parente da outra encarnação em gente boa. Se tiver um drogado no centro, ele não foi nada meu na outra encarnação. Mas gente boa, os meninos educados, foi tudo da gente na outra encarnação. Mas também nesta encarnação, nós criamos no centro espírita muitos vínculos bons. Às vezes nós temos no centro espírita, na casa espírita, amigos tão queridos, irmãos tão verdadeiros, que superam nossa relação familiar, muitas vezes. Aqueles que nos ouvem de verdade, aqueles que são capazes de nos dizer as coisas que a gente precisa ouvir, sem nos agredir, sem nos ferir, mas sem passar a mão por cima. E vai criando em nós uma simpatia, uma afinidade com eles e eles por nós. Todos vocês sabem disto. O centro espírita se transforma numa família. E numa família tem aquele parente que a gente não cruza bem com ele. A gente tolera ele. E tem que ir na casa de tia. É aniversário da sua tia, você vai sim. E a gente vai. Oi, tia. Mas não cruza com a tia. No centro espírita é assim também. A confrade que a gente engole. A gente chama de irmão, mas no fundo acha que é primo. Na nossa família, gente simpaticíssima e gente antipática. No centro espírita também. Há confrades que são de uma simpatia, que a gente olha para eles e eles se abrem como uma flor de risos. E há outros que estão sempre mal encarados, sempre de mal com a vida, sempre aborrecidos. Às vezes eles não estão, é a cara de bulldog que ele põe, que dá a impressão que eles estão sempre aborrecidos, de mal com a vida, de mal com o mundo. Às vezes eu cutuco o companheiro, meu, você está aborrecido? Não estou. Então arruma essa cara. Porque franze o sobrolho e está sempre em defesa, sempre assim, na defensiva. Eu digo, mas por quê? Relaxe. Você está entre amigos, entre irmãos. No centro espírita é assim como na família. Nós temos gente de nossa proximidade afetiva, gente que nós não cruzamos bem. Lidamos com eles por uma obrigação consanguínea e no centro espírita por um dever de ofício. Gradativamente, nós vamos aprendendo no espiritismo, graças à sua função escola, por que é que a gente tem simpatias e antipatias. O livro dos Espíritos trata disso. Simpatias e antipatias terrenas. Tanto pode ser em virtude do nosso passado vivido um com o outro, e que trazemos marcas não muito boas desse passado, como pode ser do presente em função da lei de afinidade. Nossos fluidos não se acasalam bem. E quando se fala em simpatia, não se está falando de mágoa, de ódio. Simpatia é a gente ter acesso mental ao outro, gostar das coisas que nos vêm do outro. Simpatia, afinidade. Às vezes nós temos simpatia por pessoas com as quais a gente não lida. Eu tenho simpatia à distância. É uma concordância do sentimento, das ideias,
com o sentimento e as ideias do outro. E a antipatia também não quer dizer mágoa, ódio, etc. Eu posso não ter simpatia por alguém, mas eu não desprezo, eu não tenho ódio. Eu não me vinculo, eu não me afino. Imaginemos a gente ter um vizinho que é drogado. Eu não tenho sintonia com a droga, eu não tenho simpatia por ele, usuário de droga. Mas eu desejo tudo de bom para ele, oro por ele, peço a Deus que abençoe, não tenho raiva, não tenho mágoa, só não me é compatível uma intimidade maior com ele. De modo que nós temos as simpatias. O grego sim quer dizer próximo de, próximo a. Simpatia, sintonia. Esse sim quer dizer proximidade de. E temos a ante. E esse termo todo mundo conhece melhor. Né? A antipatia. Antirrábico. Antitético. Hein? É contra, é a oposição. Então, quando nós vemos espíritos superiores, eles não têm simpatia pela nossa inferioridade. Eles têm amor por nós. Nossos atos não expressam nenhuma simpatia com os atos dos espíritos superiores. Então, os espíritos superiores têm para conosco um sentimento que a antipatia não obstaculiza. Aí Jesus diz assim: meu Pai não quer a morte do pecador, quer a eliminação do pecado. Esse pecado, esse erro, é que gera antipatia, a desafinidade, o desencontro. Uma pessoa virtuosa com uma pessoa viciada, não há sintonia entre as duas. Embora possa haver amor de uma para com outra, mas um amor que não tolera o que a outra faz, no sentido de aplaudir, não é? Mas entende. E é isso que se chama indulgência. De modo que nós aprendemos no Centro Espírita porque é que temos esses sentimentos de simpatia, de antipatia, o que não expressa raiva, nem mágoa, nem ódio de ninguém, nem amor. Eu posso ter simpatia por alguém que eu nunca dirigi a palavra, mas eu tenho simpatia. Basta eu ouvir a pessoa falar que já vem um risinho natural, de eu estou gostando de ouvi-la, uma alegria íntima por vê-la, pode ser pela televisão, pelas revistas, eu tenho simpatia. Nós temos simpatia por artistas, por atores, por atletas, por homens públicos, e temos antipatia por outro, aliás, pela maioria dos outros, né? Muita antipatia. De modo que é muito importante verificar que o Centro Espírita tem também a função ou a dimensão de lar. E nós, de fato, formamos uma família com todas as suas características, simpatias, antipatias, afinidades, desafinidades, aproximações, distanciamentos. E por fim, o Centro Espírita é um templo, tem dimensão templária, tem função de templo, porque é aqui, na sua estrutura, que nós aprendemos a orar, a elevar o pensamento a Deus, as potências superiores da vida. É no Centro Espírita que nos reunimos periodicamente, em torno de uma mesa ou não, para entrar no contato com os bons espíritos, no atendimento aos sofredores, como se fosse uma ara, um altar de sacrifício moral, em que os médiuns se submetem à influência dos generosos benfeitores, a fim de que socorram os necessitados. É um templo. Nós aprendemos a falar com Deus. E é por causa disto
que o Espiritismo nos ensina como deve ser o templo espírita. Como deve ser a nossa oração. Quando Kardec trabalha no Livro dos Espíritos, a lei de adoração, e nos mostram os benfeitores que orar é adorar a Deus. E que pela prece nós podemos pedir, louvar, agradecer. E nos ensinam que a prece verdadeira é esta que sai da alma, como nos lembrou Jesus quando orardes, entrai para o vosso aposento e orai em secreto. Mas o Espiritismo nos diz que mesmo quando a gente precise fazer a chamada adoração exterior, eu preciso orar em voz alta, a minha oração deve sair dos meus recônditos, deve sair da minha intimidade, para evitar que a gente faça uma prece, discurso. Muita gente não sabe orar, não sabe fazer prece, não aprendeu no Espiritismo. Senhor, nós aqui estamos, porque como o Senhor viu, nosso irmão acabou de falar e conta a palestra toda errado, ainda conta errado, né? Como se o Senhor não tivesse assistido, ouvido e sabido. No começo a gente abriu a reunião em nome de Jesus, pediu a sua presença, mas no final a gente nota que ele está muito velhinho, eu preciso repetir tudo para ele. Isso não é fazer prece. Eu verifico na minha oração se eu tenho uma dessas 3 dimensões: pedir, louvar, agradecer. E fecho a prece. Há pessoas que começam a fazer prece, elas não sabem parar, elas não sabem fechar. Então elas emendam, quando a gente pensa que elas vão acabar, elas emendam. Desse modo, Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui, mas também te pedimos pelos doentes, pelos não sei o que lá, porque todos eles são necessitados da sua assistência, mas também nós queremos, pelo amor de Deus, isso é discurso político. Aí Jesus nos mostra, o Evangelho nos mostra Jesus diante do fariseu e do publicano, né? Para mostrar para os discípulos quem é que orava de verdade. O fariseu fazia aquele carnaval todo: eu não sou como esse homem, eu jejuo tantas vezes, eu faço, eu aconteço. O fariseu dizia na prece todas as suas virtudes. E o publicano disse tão somente: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas dize uma só palavra, e minha alma se salvará. A prece não precisa ter muitas palavras. Às vezes há pessoas que não oram com O, elas oram com H. A gente dorme, acorda, elas estão orando com H. Ela não sabe terminar. Na Mansão do Caminho, faz anos, Divaldo Franco sempre recebe muitas visitas, e ele é muito gentil com as visitas, e lá antes da refeição, ele sempre levava para a mesa alguns dos filhos, não dá para levar todas as crianças, então cada dia da semana ia um grupo de meninos e meninas almoçar com Divaldo e Nilson, e quem estivesse na casa grande, na casa onde mora o Divaldo. E os meninos têm fome naturalmente, e numa dessas ocasiões, eles têm o hábito de fazer uma precezinha rápida antes da alimentação, e Nilson pediu a um dos convidados, das visitas, que fizesse a oração. E o sujeito na frente de Divaldo, ele quis fazer uma palestra, né? Senhor, quando tu nasceste, agora imagina até a crucificação, né? Quando tu nasceste, e foi embora, e ele foi, e a criançada olhava a comida em cima da mesa, e Nilson, e não sabiam como é que ia interromper, mas teve uma hora que ele se engasgou na prece, e uma das filhas do Divaldo, que assim seja, e atracaram para se servir, porque ele ainda estava no primeiro mistério, Jesus tinha caído pela primeira vez, né? Então, às vezes a pessoa não sabe fazer prece, ela fica repetindo os fatos do dia, os avisos, as coisas, na prece. Não faça a prece, depois deu aviso, ou Deus avisa, depois faça a prece. É muito importante concatenar o sentido de orar sem H. O Centro Espírita ensina isso.
A doutrina espírita ensina isto. Kardec apresenta no Evangelho segundo o Espiritismo vários modelos de prece. Não é para a gente fazer exatamente aquilo, é para aprender a coordenar os pensamentos, todas curtas. Para a gente orar pelos mortos, pelos obsidiados, pela criança que acaba de nascer, pelos nossos inimigos. Então ele apresenta modelos para que a gente consiga organizar o pensamento em cima daqueles modelos, como Jesus nos ensinou o Pai Nosso, para que a gente organize o pensamento em cima desses modelos. Daí, a gente só não aprende quando não tem boa vontade. O Espiritismo é muito objetivo, é muito claro. Kardec estuda todas as questões ligadas à oração e no final ele dá um modelo de cada oração, para quê, como, quando fazê-las, para que a gente se coordene. Às vezes eu vou a centros espíritas onde eles têm o preceiro mor. Tem sempre alguém que só esse alguém faz a prece. Vamos pedir a nossa irmã, falar, e nossa irmã já vai emproada. E aí pode dormir, pode acordar, porque ela vai orar com H. E tem uns que oram a prece de Cáritas, aqui não acaba nunca mais. Nós temos que ter o bom senso. A reunião tem que começar a tal hora, tem que acabar a tal hora. Vamos fazer uma prece que seja concisa, que una nossos pensamentos. Há uma letra de Roberto Carlos que para mim me lembra uma prece muito bem concatenada. Ele diz assim: Jesus Cristo, eu estou aqui. Ponto. O verso acaba aí. Que prece é esta? Só isto. Dizei uma só palavra e minha alma se salvará, do publicano. É uma prece. Então, quando eu peço a alguém fazer prece, que ele começa no nascimento de Jesus, de minha mãe, que mancada que eu dei, que não vai acabar nunca. Ele vai repetindo, ele vai, ele não sabe fazer prece. Às vezes, Divaldo acaba de fazer aquela conferência de levantar defunto, aí o dirigente se levanta assim, agora vamos elevar o pensamento para fazer a nossa prece, aí o pobre Divaldo abaixou o pensamento de todo mundo. Quer dizer, ele fala isso no mecanicismo, ele não para pensar. É um grande problema dirigente que fica mecânico. Ele não raciocina mais. O povo está em êxtase, vamos elevar nosso pensamento, pelo amor de Deus. Não tem mais que fazer prece nenhuma. Vamos agradecer a Deus concluindo aqui a nossa reunião. E ponto, deixa o povo ir para casa com aquela vibração. Mas aí tem outro dirigente que depois da palestra, todo mundo está dizendo, agora fazer o sorteio dos livros, né, meus irmãos? Ai, que tragédia. Aí o povo abre os olhos e começa a procurar onde deixou o número, a mensagem, o papelzinho. Faça antes. Não quebra aquele clima. É uma infantilidade. É um agrado tolo. Deixa a pessoa sair com aquela mensagem na cabeça, aquela emoção no coração, que ela vai dormir com aquilo. Não, ele quebra tudo. Paf! Vamos fazer o sorteio agora. Quem é que quer dar fulana? Traz um saquinho aí. E dá fulana, enche o saquinho ali. É importante bom senso. Bom senso e água fluidificada não fazem mal a ninguém. Há outros grupos, outros centros espíritas, que faz a prece de abertura dos trabalhos, depois da palestra vai ter os passos, aí a pessoa faz a prece antes da palestra, aí depois faz a prece para começar o passe, aí faz a prece para terminar o passe. Essa criatura não sabe o que é prece. Ou prece vale, ou prece não vale. A gente fez a prece para abrir os trabalhos, faz a prece para encerrar os trabalhos, e ponto. O passe está dentro do trabalho. Aí faz uma prece para terminar uma parte, outra prece para começar outra parte, outra prece para terminar. É porque não valoriza a prece. Aí outro assim, o senhor faz uma prece especial para meu irmão? Eu digo, toda prece é especial. Como é que falar com Deus não é especial? Vejamos que a mentalidade católica que nós trouxemos, a missa solene, e nós trouxemos a prece solene, a prece especial.
Nós trazemos, importamos isto de outras crenças. Então é muito importante que a gente faça uma prece que sirva para nos vincular aos benfeitores, de abertura e outra de encerramento, se for o caso. Mas cada pedaço de atividade que a gente tem no meio, faz uma prece, isso se chama pieguice, porque isso não vai resolver nada. Ou a nossa prece valeu a pena, e os poderes superiores da vida nos ouviram, ou não adianta eu rezar de 5 em 5 minutos. Porque vira um mecanicismo. Eu faço por mecânica, mas não estou sentindo nada. Cuidados com isto. Alcídio, sua palavra para a gente concluir. Raul, isso não acontece com você e o Divaldo, mas nós, simples mortais, às vezes encontramos uma dificuldade nas casas espíritas, quando adentramos a casa espírita, em cada cadeira já tem o jornal que chegou recentemente, ou o Mundo Espírita, ou o Imortal, ou o Jornal da Casa, que enquanto nós ficamos fazendo a palestra, a pessoa fica lendo. A pessoa distribui antes de começar a palestra os jornais da casa. E aí nós somos obrigados, enquanto estamos falando, metade do povo está lendo as notícias do jornal. Que coisa séria, hein? A sua palestra encanta menos que o jornal Mundo Espírita. Veja só, tudo isso é um processo de orientação. As pessoas que vão aos centros espíritas, nós também, não têm muitas noções. De repente está ali um texto, ela vai ler. Né? Ao invés de eu deixar um jornal para ela ler na chegada, eu deixo uma mensagem, um flyerzinho, um volante, que é rápido, ela lê, põe o pensamento mais ou menos em ordem, e na saída eu dou o jornalzinho para ela ler em casa. Mas veja só, isso é uma questão administrativa que a gente organiza ali. Vamos distribuir no começo ou no final? No final, porque ela vai para casa e leva e lê. Né? Se é claro, se eu dou ali, a pessoa começa a ler um assunto interessante, e ela fica lendo. E se você falar, mas eu estou sintonizado, eu estou lendo uma coisa boa, e você diz o quê para ela? Só que ela foi ali para ouvir uma palestra. O dirigente da casa, os responsáveis pelo trabalho sabem disso. Evitem distribuir um texto muito grande, porque a pessoa vai entrar pela palestra lendo. Despertou a curiosidade. Não é todo mundo que na hora que o dirigente se levanta para começar, dobra o jornal e guarda ou põe na bolsa. A pessoa continua lendo. Como há outros que você vai para fazer a palestra e o povo vai saindo para tomar passe. E não volta mais, não é isso? Eu já falei em centro assim. E quando você termina, é Jesus Cristo e o Camilo está ali. Né? Porque o povo já tomou passe, já foi embora. Ele não queria ouvir palestra e foi lá tomar passe. Era só deixar ouvir a palestra e aplicar o passe depois. Mas chama a gente fazer fundo musical. É igual quando convida músico para tocar em restaurante, né? Coitado do músico. Porque ninguém vai prestar atenção na música dele. Quer comer com fundo musical. Isso é uma incoerência muito grande, sem dúvida alguma. O templo espírita é, então, esse locus onde nós nos sintonizamos com os poderes superiores da vida, e precisamos aprender a fazer isso. O Espiritismo nos ensina o que é orar, o que é a mediunidade, como é que a gente faz contato mental, como é que criamos simpatia com os bons espíritos, como é que os atraímos. Tudo isso está no livro dos médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo e no livro dos Espíritos, da influência dos Espíritos em nossos pensamentos e atos. Então, fechando essa etapa, todas as demais dimensões do Centro Espírita, escola, hospital, oficina, lar, templo, estão baseadas na primordial, o educandário básico da mente popular. Ok? Estamos com 15 minutos a mais. Eu juro que reponho depois, eu desconto para vocês esses 15 minutos, vocês não vão comer menos por isto. Né? Mas quando voltarem, por favor, não durmam. Se alimentem frugalmente, bonitinho, porque quem dormir, vou botar o microfone na mão. Fale aí agora. É uma ameaça. Muito obrigado, até já.